Olá, chegamos para o melhor da informação com o Girassol Jornal. Bem-vindo. Atenção hoje ao aterro sanitário dos Molevos, as obras atrasadas que não arrancam e os constrangimentos para quem vive próximo do local. Boa noite, Kim. Boa noite, Simeão. Temos também para hoje a saúde. Com o reduzido número de médicos disponíveis para a população, é apenas um para cada 10 mil habitantes. Novos passos no plano de combate à seca, projetos que podem facilitar o processo. A greve de funcionários que marcou o dia de uma das maiores redes de supermercados do país. Esclarecimentos sobre informações postas a circular com lista supostamente destinada a futuras exonerações no Executivo. Também novas previsões sobre o crescimento do Produto Interno Bruto de África. E o desporto que está sempre aí com as últimas novidades nacionais e internacionais. Boa noite. Olá, bem-vindo e começamos hoje pelo aterro sanitário dos Molevos, o único existente até o momento em Luanda, onde, como é de domínio, são ainda grandes as dificuldades com saneamento básico e gestão de resíduos. A questão é que o aterro, que tinha que entrar em obras em função de um concurso público já realizado, continua sem intervenção nenhuma. E a falta de vedação, sobretudo, resultou num quadro crítico para os munícipes que vivem próximo do local. A quantidade de lixo, o mau cheiro, a insegurança e o aumento da criminalidade no aterro sanitário dos Molevos, no município de Viana, preocupam os moradores daquela zona nos últimos tempos. Segundo os moradores, deve haver medidas urgentes para se evitar o pior em relação à saúde pública. Eu vivo aqui atrás do lixo, que é Vila Ngongembo. Ali nós estamos mesmo a passar mal. Muito cheiro mesmo, tanto que até as pessoas até não conseguem respirar, não conseguem dormir bem, quer que sair daqui para ir dormir em outro sítio, quer casenga através do cheiro, e também muita doença que está acontecendo muito aqui, e também fumo que queimam pneu, muitos pneus que queimam aí dentro, muito pneu que até nesse momento não estamos conseguindo mesmo fazer nada. Construir outros aterros e fechando mesmo isso, senão vai morrer muita gente. A questão do cheiro tem incomodado aqui os cidadãos, não só deste lado do Molevos de baixo, e também nos Molevos de cima. Se tiver mais aterro sanitário, geralmente vai dar um bom acesso para um bom ambiente, né? E a empresa de engenharia Greener, que agora vai gerir o aterro sanitário, depois de vencer o concurso público internacional em 2022, avança as medidas a serem tomadas. Neste momento nós estamos a aguardar a emissão do visto pelo Tribunal de Contas. Logo que tivermos então o contrato de concessão visado pelo Tribunal de Contas, poderemos dar início àquilo que será o nosso processo de gestão e de investimentos que iremos fazer no aterro, não é? Para ele ser não só um local de deposição de resíduos, mas também um centro de valorização destes mesmos resíduos. Pronto, nós estamos a falar num investimento total para o período de concessão de cerca de 176 mil milhões de kwanzas, sendo que nos primeiros 5 anos estamos a prever um investimento na ordem dos 63 mil milhões de kwanzas. Nós estamos a falar não só na manutenção dos postos de trabalho das pessoas que lá trabalham nesta altura, mas estamos a falar na criação de acima de 450 postos de trabalho. A empresa garante que vai construir um muro maior e pôr fim ao mau cheiro. Isto é um dos investimentos que será feito a quando na nossa entrada para o aterro, é exatamente a vedação do espaço, não é? Na altura em que o aterro iniciou, sabemos que não existia toda a população que vive em torno do mesmo, e é uma necessidade, até para a segurança e para a saúde, que seja feita uma vedação ao aterro, e isto faz parte daquilo que é o nosso investimento no mesmo. O gás, não é? Normalmente ele é liberto para a atmosfera, é isso que resulta depois no mau cheiro que vem dos aterros. No nosso projeto é exatamente isso que nós vamos fazer, é canalizar este gás para geradores para
tornar o aterro, em termos elétricos, autossuficiente, não depender da rede da ENDE. O aterro sanitário dos Mulevos, que recebe anualmente cerca de 3,3 milhões de toneladas de lixo produzidas na província de Luanda, é o único em funcionamento em Angola construído pelo governo. Reflexões sobre a qualidade nos serviços de saúde no dia dedicado a um médico angolano. No geral, o que se tem ainda é uma grande preocupação com o que se oferece até ao momento à população, que exige melhor. A média de médicos por habitantes no país é ainda das mais baixas da África. Fala-se em apenas um médico para cada 10 mil habitantes. A prestação de serviços de saúde em Angola ainda deixa muito a desejar, mas há quem reconhece algumas melhorias. O atendimento é sempre bom. Quando vamos com a minha mãe, graças a Deus, não tenho reclamações, ela é sempre bem atendida. Caso também a medicação, quando tem levanto, não tem um problema. Nesse momento, vem levantar as gotas dela. Ok, particularmente aqui no hospital em Angola, né, é dificilmente confirmar o que aconteceu, mas eu posso ver, porque estou aqui desde ontem às 0 horas, trouxe aqui a minha filha, está dentro, a partir das 0 horas até 6 horas não tenho informação. Como é que a minha filha está? Então isso é um dos males que nós vimos nos hospitais, que não poderia acontecer. A minha maneira de ver dentro agora, eu acho que melhorou bastante. Noutra hora, era um bocadinho assim, um pouco mais complicado. Mas agora, dentro está minimamente bem. O médico constitui elemento fundamental no processo de melhoria da oferta de serviços de saúde ao cidadão. Mas esta classe clama por mais e melhores condições de trabalho. São vários porque temos que trabalhar muito na mobilização da população. As pessoas devem conhecer quais são os estados de gravidade, quando devem acorrer ao serviço. Porque quando eles chegam ao serviço muito tarde, com um quadro muito grave, torna-se muito desafiante, porque o número de trabalhadores para esta demanda torna-se exígua e isso cria problemas em termos de atendimento oportuno. Em algumas unidades hospitalares registram-se dificuldades diversas, desde a falta de medicamentos até a de profissionais. É por isso que este sindicalista caracteriza desta forma o sistema de saúde angolano. Nós temos uma saúde, num dia especial como hoje, temos uma saúde que pode ser caracterizada como doente. Eu digo que a saúde é caracterizada por doente porque temos situações difíceis que devem ser resolvidas, mas essas situações muitas das vezes não são resolvidas porque carecemos de várias condições nos nossos hospitais. No dia consagrado aos seguidores de Hipócrates, a bastonária dos médicos fala dos principais desafios da classe que dirige. A especialização, a formação, a pós-graduação, para que haja mais especialistas em Angola. Todas as províncias estão preocupadas, o próprio governo está preocupado para que se formem mais especialistas em Angola. Este é um dos grandes desafios que nós, a classe médica, tem e estamos a lutar para que isso aconteça em todas as províncias. O diretor clínico do Hospital dos Cajueiros enumera as principais dificuldades com que a sua unidade sanitária ainda se depara. Bom, a malária não foi. A malária é a primeira causa. Segundo, são acidentes de aviação. De referir que a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, reconheceu hoje a classe médica pelos sacrifícios que fez em prol de um melhor serviço a toda a população. Sob o lema Médicos Unidos, Confiantes, Usar Vidas para Salvar Vidas, assinala-se nesta quinta-feira o Dia Nacional do Médico. Dados da Ordem dos Médicos de Angola indicam que o país conta atualmente com cerca de 14 mil médicos inscritos na organização. E por conta da pouca qualidade na oferta dos serviços médicos e de saúde no geral, tem sido cada vez maior o número de angolanos que acorre a países vizinhos. São os casos da África do Sul, Namíbia e até a Zâmbia, países que se tornaram referência a nível da África Austral. Apesar de Angola possuir uma das maiores redes de infraestruturas sanitárias do continente. O setor da saúde em Angola é composto por um grande sistema público, gerido pelo Estado, chamado Sistema Nacional de Saúde, que serve a maioria da população. Segundo dados, África do Sul, Namíbia e até mesmo Zâmbia lideram a lista dos países com maior sistema de saúde a nível do continente africano.
Segundo pesquisa, estes países africanos são os que mais receberam angolanos nos últimos anos para tratar questões de saúde. Além destes países, outra opção é a Europa, com casos específicos como Portugal e Espanha. Isso acontece com frequência devido à pouca capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde, que afeta principalmente a qualidade dos técnicos, apesar de Angola, a nível do continente, ser um dos países que possui uma das maiores redes de infraestruturas sanitárias. A realidade mundial dos dias de hoje mostra que saúde e desenvolvimento estão ligados. Basta recordar a declaração da OMS de 1946, que define a saúde como um estado de complemento, bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência da doença ou enfermidade. Sendo assim, fica claro que o alcance e a manutenção do bem-estar social requerem que as pessoas tenham as condições mínimas para a sua sobrevivência. Ainda sobre o Dia do Médico Angolano, vamos até Huila, de onde também chegam desenvolvimentos sobre o quadro atual. Os médicos falam de desafios para o futuro e a população aponta igualmente para a necessidade de se melhorar os serviços. Os utentes dos serviços de saúde na Huila consideram que a prestação dos médicos na província está a melhorar a cada dia. Para os huilanos, o aumento do número de médicos, principalmente os de nacionalidade angolana e formados no país, é um dos fatores que contribuem para que o atendimento nos hospitais da região seja mais rápido e humanizado. No entanto, os nossos entrevistados apelam à melhoria das condições de trabalho dos médicos para que possam desempenhar melhor a função de salvar vidas. Bem, o médico, sendo o profissional que é e de grande relevância ao seu trabalho, numa sociedade como a nossa, não é? Nós verificamos ultimamente que os médicos têm vindo a desenvolver e a apresentar a cada dia que passa melhores serviços e melhores qualificações, mas na verdade ainda precisamos muito, há muito que se investir na questão de termos uma qualidade a nível dos serviços prestados pelos médicos. Tem que começar a apostar nos seus nacionais, porque se nós continuarmos a apostar nos internacionais, como é que ficam os nossos? Nós estamos a estudar para quê? Então acho que o país tem que criar políticas de como criar bons médicos para que nós possamos aproveitar o que é nosso de verdade. Os médicos têm estado a corresponder de um modo às expectativas do povo, mas só aqui uma contraparte que não se faz sentir. Portanto, a qualidade de um médico passa essencialmente pela presença dos meios de trabalho. Os médicos hoje deparam-se com a falta gritante de materiais de trabalho. Que continuam a salvar vidas, né? Do jeito que eles fazem, estão num bom caminho, que continuem assim. Já os médicos da província dizem que cuidar da saúde dos utentes é uma missão difícil, mas que torna a profissão nobre e gratificante. Muito corrido, nossos hospitais andam totalmente abarrotados, só para olhar para a nossa urgência de muitos doentes, muitos casos, e muitas das vezes com déficit de pessoal, ainda precisamos de muitos médicos, temos muita população, alto índice de natalidade, né? Muitas crianças, então é um dia muito corrido, todos os dias é correr, é sair tarde do hospital, para além da hora do expediente, porque temos sempre pendentes e não podemos deixar assim, porque nós não trabalhamos com objetos, trabalhamos com vida, então não podemos sair do hospital e deixar pendentes, nossa vida é corrida. A medicina, por ser uma profissão de sonho, uma profissão nobre, e porque é gratificante salvar vidas também. Cada dia mais temos que nos superar para que possamos ter uma saúde de qualidade. É positivo, mas, conforme eu disse, né, tem muito por se fazer. Tem muito por se fazer. Nós somos a minoria na classe médica, então o que eu desejaria, né, é que possa ter mais concursos para que possamos cumprir realmente o que está estabelecido pela OMS, porque temos trabalhado para dobrar, então isso humanamente também é muito cansativo. O dia hoje foi marcado por manifestações de funcionários ligados a uma das maiores redes de supermercados do país.
Estes funcionários decretaram greve por vários motivos. A nossa equipa apurou que na base dessa greve estão também razões de salário baixo. Em Angola, as greves são normalmente motivadas por reivindicações de trabalhadores que clamam por aumento salarial e melhoria das condições de trabalho. No caso dos funcionários do referido grupo empresarial, que hoje cruzaram os braços, existiram outras razões para a tomada de decisão. Nós estamos aqui a reivindicar aquilo que é nosso por direito, não é? Nós temos vindo a notar que a Shoprite maltrata muitos funcionários, há muita arrogância por parte dos chefes da própria empresa e estamos aqui também a reivindicar os subsídios, quer de alimentação, saúde e transporte. Este jovem desempenha a função de secretário da Comissão Sindical de Trabalhadores e garante que foi despedido sem justa causa. Os trabalhadores têm passado por uma injustiça muito grande, que é de maltratos, despedimentos ilícitos e abuso de poder por parte da entidade superior. E os trabalhadores não podem reivindicar aquilo que sentem. Quando isso acontece, então, a direção da empresa orienta os gerentes de lojas a procurarem mecanismos de falsidades para poder combaterem esses trabalhadores. Essa greve que está a decorrer até o momento, tem alguns trabalhadores nas lojas que estão por dentro a funcionar, fazer o serviço mínimo. Eles só estão aí porque foram ameaçados que vão ser despedidos. Nos cânticos ouviam-se vários dizeres, desde trabalhamos com comida, mas não comemos, até queremos os nossos subsídios. Antônia Malungo trabalha há 9 anos numa das unidades comerciais do grupo e conta que conhece colegas que perderam o emprego por não cederem aos assédios. Por você não aceitar namorar, até mesmo com o gerente, também já foi despedida pessoas assim. Porque você não aceitou fazer chá do gerente, foi despedida também. Ou vão te dizer que já estás na lista negra, por isso simplesmente não aceitares fazer um trabalho que não é teu. Vai deixar de fazer o teu próprio trabalho para fazer as coisas dos gerentes. Essa injustiça cansa. Até quando? Vamos para... Nós estamos num país democrático, onde todo cidadão tem direito à lei, todo cidadão tem livre-arbítrio. Então nós decidimos parar, basta, dá um chega nisto. O que seria uma quinta-feira normal acaba por ser diferente. É que os trabalhadores da Shoprite em Luanda decidiram paralisar os trabalhos nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro. Os trabalhadores clamam por melhores salários, reclamam também por subsídios de alimentação, transporte e ainda de saúde. Segundo os nossos entrevistados, já por várias vezes tentaram negociar com a direção da empresa, mas esta nunca se pronunciou. Eles pretendem estar a manifestar-se até sábado e, caso não sejam respondidos, a greve deverá continuar nos próximos dias. Como forma de exigir explicações ao empregador, os grevistas contam com o apoio jurídico deste advogado. A direção da empresa tem violado alguns direitos dos trabalhadores. Estamos a falar propriamente da alteração da folha de salário, subsídio de transporte, subsídio de alimentação e outras questões que, na verdade, violam o princípio da legalidade. No entanto, decidimos uma tentativa de conciliação, fizemos um memorando, mandamos logo para a direção da empresa para que possamos, na verdade, chegar a um acordo. No entanto, a direção da empresa não anuiu, simplesmente ignorou. Tentamos a segunda vez também, não tivemos sucesso. Portanto, decidimos então mandar um documento para lá, para a paralisação de todas as atividades. O grupo empresarial de origem sul-africana está no mercado angolano há quase 20 anos e tem lojas em 16 das 18 províncias, sendo que só em Luanda dispõe de 9 lojas e um centro de distribuição. Já de volta com a atualidade, há informações a circularem nas redes sociais com uma lista de nomes de membros que supostamente serão exonerados das funções a pedido da IGAI. A Inspeção-Geral da Administração do Estado emitiu uma nota onde esclarece que desconhece a origem do referido conteúdo, também publicado num jornal aqui do mercado, e explica que são atos criados para manchar o bom nome da instituição. Em função das informações postas a circular na internet, que dão conta da chegada à mesa do Presidente da República, uma lista produzida pela Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, de vários governantes angolanos, para que o titular do Poder Executivo decida o futuro dos mesmos por alegada incompetência, desvios de fundos do Estado, nomeações de familiares em cargos de decisão. Em comunicado, a IGAI informa o seguinte:
Por ignorância ou cegueira derivada da vontade de difamar a verdade, é que o autor da infâmia revela completo desconhecimento da finalidade e das atribuições da IGAI, as quais encontram-se claramente plasmadas nos artigos 3º, 6º e 7º do seu Estatuto Orgânico. A finalidade, atribuições gerais específicas da IGAI, bem como as competências do Inspetor-Geral, resultam exclusiva e taxativamente da lei, da qual não se descortina em artigo nenhum o poder ou a faculdade de produzir lista para propor a nomeação ou exoneração de governantes. A IGAI não possui competência formal para inspecionar a atuação dos órgãos da magistratura judicial e do Ministério Público e, por outro lado, as instituições dirigidas pelos governantes citados na infeliz notícia não foram alvos de qualquer intervenção expectativa da IGAI ao longo do exercício econômico de 2022, não sendo possível, por isso, que a IGAI tivesse apanhado os citados dirigentes em flagrante delito, como se propaga gratuitamente. A IGAI demarca-se completamente de todo o conteúdo que corporiza a informação veiculada pelo jornal Hora H e disseminada nas redes sociais, deixando claro que não compactua com iniciativas diluídas em propósitos inconfessos, atiçadas por indivíduos habilidosos em manchar o bom nome e a reputação das pessoas e das instituições públicas, e desafia o dito jornal a publicar a suposta lista, reservando-se ainda no direito de ver o assunto esclarecido em sede própria, uma vez que tem perfeita noção do promotor da infâmia incendiária desmedidamente intriguista. Novos passos no plano de combate à seca no país. Um novo projeto nesse sentido foi hoje lançado em Luanda, com coordenação dos Estados Unidos da América. Trata-se de uma iniciativa que vai permitir que, doravante, o Estado receba dados atualizados sobre as zonas mais afetadas pelo fenómeno. Até ao momento, o sul do país é o mais visado. As províncias do sul do país continuam a enfrentar os problemas de irregularidades climáticas, o que afeta diretamente o seu desenvolvimento e as suas populações, que ora são afetadas pela seca, ora pelas enchentes. Neste preciso momento, a província do Cunene está a registrar níveis de quedas pluviométricas acima da média. Temos cheias, temos famílias em condições já de vulnerabilidade em termos de sinistro. Neste momento que eu falo, temos cerca de 51 famílias já a serem reassentadas em zonas mais seguras. Entretanto, inicia-se este ano o projeto que resulta da afirmação de uma parceria entre uma Universidade de Engenharia dos Estados Unidos e o governo de Angola, representado pelo Gabinete de Gestão do Programa Nacional Espacial, cuja execução contará com a participação de técnicos angolanos. À luz do projeto, foram convidados e serão convidados algumas instituições de ensino a fazerem parte das diversas atividades envolvidas no projeto. A Universidade Agostinho Neto tem um curso, o Mefaio tem também cursos ligados a áreas, então essas e outras universidades. O projeto de apoio às políticas de combate à seca no sul do país conta com um investimento de $550 mil financiados pela Agência Espacial dos Estados Unidos da América e vai ser executado durante 3 anos. Na liderança do grupo está a engenheira aeronáutica e aeroespacial dos Estados Unidos da América, que trabalha em pesquisa aeroespacial para resolver os desafios de desenvolvimento em todo o mundo. A primeira parte do projeto será identificar as oportunidades para aprender das instituições como estão a trabalhar nas diversas províncias, e nós vamos colher delas experiências de como estão a lidar com o problema da seca. Por meio da utilização de um terceiro satélite de observação da Terra, a pesquisa vai resultar no envio regular de informações sobre o estado dos recursos hídricos e a localização dos assentamentos populacionais mais vulneráveis aos efeitos da seca no país. E em função da tipologia de satélite necessária para este projeto, nós precisaríamos de imagens de alta resolução ou imagens multiespectrais, que são diferentes em função do tipo de satélite que nós temos. O nosso satélite Angosat 2 é um satélite de comunicações. O da NASA é um satélite de observação da Terra. Estes são satélites que orbitam a Terra, captam imagens e estas imagens são processadas e em função da informação que se tira, consegue-se processar e ter resultados para o projeto.
Foco agora o que vem de novo no resumo de mais um dia de debates na Assembleia Nacional para a aprovação da proposta de OGE 2023. As discussões continuam na especialidade e hoje o dia foi dedicado a atenção especial às prioridades a nível regional, caso particular de províncias e municípios. Os governadores das 18 províncias do país foram chamados para responder às inquietações dos deputados referentes aos programas que constam no OGE 2023 em discussão na Assembleia Nacional. A diferença de custos de obras do mesmo nível em diferentes províncias não passou despercebido aos olhos dos deputados, mas tal pormenor foi prontamente esclarecido. Mas é preciso percebermos que uma escola de 7 salas, isso é um outro exemplo que estamos a dar, que eu vou construir em Luanda, por exemplo, pode não ter o mesmo valor em Cabinda, que é uma província descontinuada, que eu tenho custos de transporte para o material e às vezes até a escola, o sítio onde eu vou implantar a escola, eu ainda tenho que fazer a acomodação dos solos. A construção desorganizada na capital do país cresce a cada ano que passa. Esta realidade espelha não só o crescimento da população, mas também alguma desorganização em termos de ordenamento do território e planeamento urbanístico. Muitos bairros em Luanda foram construídos de forma desordenada. E se nós decidirmos que deixamos de ter bacias de retenção, muitos bairros irão desaparecer. Porque as águas que se acumulam nestes bairros precisam de ir para algum lugar. Muitos de nós continuamos a construir por cima dos caminhos da água. Se deixarmos de construir bacias de retenção, todas as pessoas que hoje, muitas delas, construíram sobre as linhas de água, irão perder as casas. Os temas mais discutidos na sessão de hoje estão relacionados com a construção e reabilitação de estradas, escolas e hospitais em todo o país. Os governadores provinciais, assim como os ministros que aqui já passaram, falam em um orçamento possível. Orçamento este que prevê gastos em mais de 20 bilhões de kwanzas. Os recursos, tal como se referia a minha colega de Cabinda, esses projetos do sistema são pequenos sistemas de água, um no município de Mavinga, outro no município do Nancova, para a construção de 2 torres elevadas, com capacidade de 25 metros cúbicos cada uma delas, para ligações domiciliares para as populações dessas localidades. Por essa razão, por exemplo, do Nancova tem um orçamento de 33 milhões de kwanzas. Se já foi iniciado, em termos de execução, quer física quanto financeira, é óbvio que hoje estamos a falar do valor residual. Caros deputados, eu gostaria de perguntar aos nossos deputados se sabem qual o preço de uma moto niveladora, se sabem qual o preço de uma bulldozer, se sabemos o preço de um cilindro. É preciso termos toda essa informação e vamos chegar à conclusão de que 700 milhões de kwanzas não é tanto assim para a aquisição de um kit de terraplanagem. Também foram-nos colocadas questões sobre a morgue. Esta morgue está no mesmo da morgue municipal de Catete. Neste momento ela consta do orçamento. É o mesmo caso da de Viana, justamente para garantir que possamos concluir estas infraestruturas. Um dado particular na presente proposta do Orçamento Geral do Estado tem a ver com a atenção no combate aos crimes financeiros que lesaram o país em vários milhões de dólares nos últimos anos. Assim se prevê um reforço neste sentido e o Estado afirma que quer mais rigor nas ações que contam com o apoio do Gabinete das Nações Unidas de Combate às Drogas e ao Crime e também da União Europeia. O programa de combate ao crime financeiro está contemplado com um reforço no Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico em discussão na especialidade pelos deputados. A informação foi assegurada pela Secretária de Estado para Orçamento e Investimento Público, Joiciane Daniel de Souza. De acordo com o Ministério das Finanças, o combate aos crimes financeiros tem merecido apoio e patrocínio do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime e da União Europeia. Atualmente, membros da Procuradoria-Geral da República, Ministério das Finanças, Administração Geral Tributária,
Ministério da Justiça, Serviços de Inteligência e Segurança e juízes participam numa formação com peritos da Polícia Federal Brasileira, programa que tem recebido muitos apoios de instituições internacionais. A secretária de Estado para Orçamento e Investimento Público adiantou ainda que, fruto dos apoios recebidos a nível externo, o programa de combate ao crime financeiro sofreu uma redução no atual OGE, tendo tais valores sido conduzidos para outras prioridades. E a Procuradoria-Geral da República queixa-se de insuficiências de verbas em função do que vem previsto na proposta atual do OGE. E o receio é que talvez o facto venha comprometer as sequências das ações já lançadas na senda do combate à corrupção. O Procurador-Geral da República disse ser grande a diferença de orçamento atribuído à Procuradoria-Geral da República em relação aos tribunais provinciais, salientando que a situação cria constrangimentos na prestação de um melhor serviço aos cidadãos. Aos deputados, no quadro da discussão na especialidade do OGE 2023, Hélder Pitagros informou que o orçamento atribuído aos tribunais provinciais é 6 vezes superior ao canalizado para a Procuradoria-Geral da República, quando a instituição que dirige possui mais magistrados do que os tribunais. A disparidade de orçamentos que estão previstos para a Procuradoria-Geral da República, se formos a ver a nível de todas as províncias, verificamos que o orçamento dos tribunais provinciais é quase, por norma, 4, 5, 6 vezes superiores ao orçamento da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República tem mais magistrados que têm os tribunais, por um lado. Isso significa que necessita de mais dinheiro para esses magistrados. E o jurista André Mingas defende a reforma do setor da justiça para que a PGR tenha autonomia para seguir cumprindo o seu papel. Na perspectiva da efetivação da justiça em Angola, é essencial que haja o quesito às custas judiciárias, o quesito daquilo que é a sustentação dos processos que são levados a cabo. Como nós sabemos, grande parte daquilo que foram os valores que foram lucupetados do erário público foram levados para o estrangeiro, o que torna muitos desses processos bastante custosos em todas as perspectivas. Portanto, é necessário que se efetive realmente aquilo que é o chamado processo de reforma da justiça, onde os tribunais, a própria PGR, terá então aquilo que nós chamamos de autoridade ou autonomia administrativa e financeira. Através disso, sem sombra de dúvidas, a própria PGR e os tribunais poderão efetivar a justiça. Fez saber, de forma legal, que 10% daquilo que será a questão da recuperação de ativos hão de ficar com os órgãos da administração da justiça, nomeadamente a própria PGR e os tribunais. Por quê? Para se poder efetivar e também se poder, de forma efetiva, objetiva, sanar dificuldades como essa que agora a PGR está a ter para custear e fazer com que os processos tenham a dinâmica e a celeridade essencial. O Procurador-Geral da República apontou como principais necessidades da instituição a aquisição de mais meios rolantes para facilitar a mobilidade dos procuradores, computadores e demais meios técnicos. E na província da Huila decorre o julgamento do caso de um crime de homicídio cometido em 2021 e que chocou bastante a sociedade. O implicado é um cidadão português acusado de ter morto a tiro a própria mulher. Um cidadão português de 63 anos de idade está a ser julgado na cidade de Lubango, acusado de ter morto a tiro a própria esposa de 30 anos. Os factos remontam a 25 de setembro de 2021, altura em que foi encontrado o corpo de Roxana Pestana, com sinais de agressão e com uma perfuração de disparo de arma de fogo. Segundo a acusação do Ministério Público, Walter Raposeiro matou a esposa, uma funcionária bancária com quem vivia há 13 anos, com uma das 4 armas que possuía e abandonou o corpo a 200 metros da sua residência. Um dos advogados do acusado, André de Jesus, considera que até o momento o processo de produção de provas decorre dentro das regras exigidas pela lei, tendo afirmado que até o momento nada indica que Walter Raposeiro matou a esposa. É um julgamento complexo, o próprio processo é complexo. As causas que levaram à morte
Roshan foram causas bastante estranhas. O que temos até aqui em sede de processo, em termos de manancial probatório, ainda nada indica que o nosso constituinte tenha sido, portanto, o autor do crime, caso morte Roshan Pestana. Está a decorrer o julgamento. Neste momento estamos na fase da obtenção das provas, da validação das provas. Como sabem, o processo em si já traz algumas provas, quer pericial, quer testemunhais, mas essas provas devem, em princípio, serem validadas neste ato que estamos a praticar agora, que é o julgamento propriamente dito. Já o advogado da família da vítima e assistente nos autos, Quito Fernandes, entende que deve ser feita a justiça sem qualquer omissões de factos que levem a questionar a decisão final do tribunal. Estamos na primeira audiência de julgamento, momento a que nós estamos a fazer a primeira produção de prova, então torna-se muito exíguo nós aqui avançarmos, dado de que terá sido ele ou não. Estamos aqui para a descoberta desta verdade material para todos os efeitos. Papa Francisco denuncia mentalidade colonialista de África antes da visita à República Democrática do Congo. Este é um dos destaques da atualidade internacional. Acompanhe a seguir o desenvolvimento destes assuntos com a Emília Pascoal. Olá, Emília, boa noite. Boa noite, Kina Simeão. Boa noite a todos. Uma semana antes de viajar para a República Democrática do Congo e Sudão do Sul, o Papa Francisco denunciou a mentalidade da comunidade internacional em relação à África. Existe uma realidade histórica, geográfica. A África é para ser explorada. É seu tipo de mentalidade que continua com a comunidade internacional não tem coragem de dar independência total para a África, afirmou o Papa Francisco. Outras notas internacionais acompanhem. Os preparativos para receber o Papa Francisco já estão em curso na República Democrática do Congo. Na capital Kinshasa, fiéis montaram tendas, bancadas improvisadas nos cemitérios para venderem camisas e lenços com a imagem do Papa Francisco. Os residentes do Congo acreditam que a visita do Papa é uma oportunidade para aliviar as tensões no leste da RDC, onde rebeldes do M23 capturaram faixas de território desde o ano passado e provocaram uma crise humanitária. Espera-se que mais de 1 milhão de fiéis participem de uma missa ao ar livre no aeroporto Ndolo, em Kinshasa, no dia 1 de fevereiro. A França vai retirar as suas tropas do Burkina Faso no próximo mês, depois que a junta militar pediu que saíssem do país, informou o Ministério das Relações Exteriores francês. A França mantém cerca de 400 forças especiais no Burkina Faso. O Ministério das Relações Exteriores da França disse nesta quinta-feira que pediu ao seu embaixador que deixasse o Burkina Faso depois das tensões entre os dois países. Na segunda-feira, o Burkina Faso disse que decidiu encerrar um acordo militar que permitia que as tropas francesas combatessem insurgentes no seu território porque o governo quer que o país não se defenda. Um sacristão morreu e 4 pessoas ficaram feridas num ataque com arma branca nesta quarta-feira em 2 igrejas no sul da Espanha, informaram as autoridades locais. O suspeito, de 25 anos, é de origem marroquina e não é conhecido entre a comunidade islâmica local. As autoridades admitem tratar-se de um caso de terrorismo. O incidente uniu a comunidade religiosa e católicos e muçulmanos da região que condenaram o ataque. A Alemanha autorizou o envio de 14 tanques Leopard 2 para a Ucrânia e aprovou os pedidos de outros países que pretendem fazer o mesmo. O anúncio foi feito pelo governo alemão. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que a decisão segue a linha alemã de apoiar a Ucrânia da melhor maneira possível e refere uma atuação internacional altamente coordenada. A decisão alemã permite agora que os países como a Polónia, Espanha e Noruega forneçam também tanques Leopard às forças ucranianas. Nesta quinta-feira, a Rússia lançou vários mísseis contra a Ucrânia, depois que Kiev garantiu promessas ocidentais de dezenas de tanques de batalha modernos para tentar impedir a invasão russa. Na capital, multidões abrigaram-se em estações de metros. O prefeito da cidade disse que uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas quando um míssil atingiu os prédios não residenciais no sul da cidade ucraniana. A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu nesta quarta-feira aos países amigos que apoiem a proposta para antecipar as eleições e ajudem a alcançar uma solução pacífica para a crise no Peru.
ajudem o Peru a encontrar o seu caminho através de eleições livres, referiu a governante durante uma participação virtual no Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos em Washington. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos prestou total apoio ao presidente Dina Boluarte e deve-se realizar uma segunda e última votação para ratificar as eleições antecipadas, transferindo-as de 2026 para abril de 2024. E ainda no calor dos 447 anos de Luanda, marcados pela realização de vários atos de celebração. Atos que envolvem homenagens pelo reconhecimento das ações de individualidades que, no seu dia-a-dia, não poupam esforços para que Luanda seja a melhor das cidades que esperam. A Baía de Luanda foi o local escolhido para o encerramento das celebrações alusivas aos 447 anos de existência. O evento homenageou várias figuras coletivas e individuais pelo contributo à cultura, desenvolvimento e promoção da cidadania da província. Orgulho para nós. Nós somos uma associação ainda nova e receber este mérito do Sr. Governador ou do Governo Provincial é-nos muito importante. Para nós é uma satisfação enorme o reconhecimento. Estamos há 23 anos em prol da sociedade, nas comunidades, e o trabalho que nós fizemos hoje ser homenageado está de bom tamanho. É uma honra. Nós trabalhamos para isso, nós conquistamos as coisas para ser, no final, ter aquilo que é a grande homenagem pelo o nosso contributo que temos dado para a sociedade, no mundo do desporto, da cultura. Agora vamos carregar uma responsabilidade de fazermos melhor para as nossas comunidades e não decepcionar as nossas comunidades e não desvalorizar essa homenagem. Os munícipes da capital esperam mais engajamento do governo da província de Luanda no que diz respeito à conclusão de alguns projetos sociais. Luanda deve prestar melhor atenção naquilo que tem a ver com o saneamento básico, as estradas que estão um pouco precárias e também as valas de drenagem, que tem sido um grande problema para essa cidade. Luanda daqui a pouco hoje já tem 10 milhões de habitantes. O empenho deve ser de todos nós, os cidadãos de Luanda, na qualidade dos empresários e não só, sociedade civil, devemos ajudar os nossos governantes a exercer a sua atividade. Luanda vai ter este ano uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Estes números obrigarão a um esforço redobrado das autoridades para a finalização ainda este ano de algumas obras paralisadas. Estes projetos são essencialmente os projetos de infraestruturas nas áreas da macro e micro drenagem, saneamento básico, projetos de construção de sistemas hospitalares, né? Estamos a nos referir aos centros, postos médicos, hospitais municipais e também escolas mais próximas dos cidadãos. Eu sei que estás no Mochico, pensa que estou distraído. Quando o João Lourenço meteu o nome que dei ideia. Segundo o governador da província de Luanda, Manuel Homem, dentro em breve, Luanda vai registrar uma fluidez no trânsito automóvel com a recuperação das vias secundárias e terciárias. Estamos a prever a recuperação de muitas vias secundárias e terciárias, que constam de um programa que já demos início em 2022 e com a sua materialização teremos uma maior fluidez no que se refere ao trânsito. E assim também nos despedimos de si, que esteve em nossa companhia. Até amanhã, à mesma hora. Boa noite, estamos juntos.